Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, eu sou editor do Original Tune e o tema do vídeo de hoje é tudo isso aí que está acontecendo na carreira do Blackpink. Eu gosto bastante delas, dentro do K-pop elas são um dos maiores girl groups dessa geração, provavelmente a de maior alcance internacional. Muita gente deve ter conhecido o K-pop por causa delas, e para quem está assim, pelo menos um pouquinho inteirado nesse mundo, deve estar sendo um pouco difícil entender por que a YG está dando uma barrada assim na carreira internacional delas. Porém, quem já está aí há mais tempo sabe que até uns 2 anos a indústria do K-pop trabalhava de uma outra forma. Daí o gênero tomou proporções impensáveis no mundo inteiro e muita gente acabou se viciando nesse novo modelo de trabalho e divulgação. Então, nesse vídeo a gente vai basicamente discutir os dois lados dessa moeda. Para quem caiu aqui de paraquedas, o Blackpink é um quarteto de K-pop que debutou em 2016 e logo de cara já fez um sucesso enorme, tanto na Coreia quanto no resto do mundo. E quando eu falo assim, mundo, eu tô falando basicamente das pessoas que já tinham assim a mente pelo menos um pouquinho aberta para o que era fora do eixo Estados Unidos e Europa. Internacionalmente houveram muitas comparações com o 2NE1, o que a gente precisa reconhecer que faz um pouco de sentido, porque, gente, até hoje eu tenho amigos que acreditam que tudo no K-pop precisa ter no mínimo 15 membros. 2 grupos femininos formados por apenas 4 integrantes e com um conceito assim relativamente similar, já era deixa para essas comparações acontecerem. E aqui eu não tô nem levando em conta que essas pessoas sabem que tanto Blackpink quanto 2NE1 foram formados pela mesma empresa. Mas vamos pular essas comparações, vamos ignorar também os comentários escrotos que o YG já fez, a rixa entre fandoms e chegar logo no ponto principal. Mostrando que elas realmente vieram para ser um dos maiores grupos da Coreia, logo depois da estreia com Boombayah e Whistle, que foi um single duplo, saiu os dois ao mesmo tempo, meses depois saiu um outro single duplo com Play With Fire e Stay, fez um sucesso ainda maior e só com essas 4 músicas elas já tinham vendido quase 5 milhões de cópias. Como eu acompanhava K-pop há pouco tempo, eu preferi não opinar, mas eu já achava estranho nessa época um grupo tão popular não ter lançado pelo menos um mini álbum ainda. Mas ok, as músicas saíram próximas, um single se chamava Square One, o outro se chamava Square Two, provavelmente tudo isso já estava programado antes mesmo delas estrearem, e provavelmente o comeback com o mini álbum já devia estar ali próximo. Bom, em julho de 2017 a gente teve As If It's Your Last, dessa vez nenhum single duplo foi, mas a gente engole seco porque dava pra ver que cada vez que elas retornavam, elas estavam melhores, conquistando coisas ainda maiores e tudo mais. O que a gente pensou foi que como dessa vez só foi um single solto, um outro comeback provavelmente já devia estar ali próximo. Quem acompanha K-pop sabe que os intervalos entre os lançamentos não costumam ser assim tão longos. Quem é fã de Twice, iKON e BTS não tem aí do que reclamar. Porém, mesmo elas já tendo conquistado o status de Top Girl Group, levou 1 ano para elas fazerem um outro comeback, que foi agora em junho com o Square Up. Finalmente a gente teve um mini álbum e com o single Duro 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 foi recorde atrás de recorde. Pois bem, agora que a gente já contextualizou toda a situação, a gente chega no verdadeiro X da questão. Independente se você é o fã que acredita que a empresa delas deveria focar mais nessa força internacional que elas conseguiram basicamente sozinhas, ou se você tá ali do lado que acredita que o modelo tradicional de se trabalhar no K-pop é o ideal para elas, uma coisa que eu acho que todo mundo concorda é que a YG cagou nos dois modelos. E cara, é tão difícil entender assim o que se passa na cabeça dele, porque quando eu falo dele é porque o YG é tanto o nome da empresa quanto o nome do CEO. Porque não faz sentido você ter um dos maiores artistas do seu país e você deixar ele 1 ano na geladeira. Não faz sentido também você ter alguém que chegou na posição 55 do Hot 100 da Billboard, sem nem precisar ter pisado nos Estados Unidos e, em outras palavras, você ignorar, fingir que não é nada. Eu vejo que muitos fãs tentam entender essas decisões levando em conta os trabalhos de publicidade que as meninas fazem, mas meu, eu realmente assim acredito que isso é só pra
não ficar com mais raiva de toda a situação. Eu já chego nesse lance das carreiras solos dela mais bonitinho, mas só pra vocês terem uma noção, quando saiu a notícia de que a Jennie ia ter um debut solo, e até então a gente só sabia do dela, eu vi muitos fãs contra-argumentando com outros que tinham se revoltado assim com a notícia, falando que a Lisa tinha ido assistir um desfile no Nova York Fashion Week, e como ela não tinha ido com as 4, isso era um trabalho solo dela também, e tipo, oi? Enfim, depois saiu a notícia de que na verdade todas iam ter trabalhos solos, e deixando pelo menos um pouquinho de lado todos os contratempos que a gente já teve com o YG, a gente finalmente chega em um terreno mais plausível de discussão. Muitos Blinks acreditam que a empresa deveria investir pesado na divulgação delas, parar de ignorar esse sucesso que elas fazem no ocidente, dar logo um álbum completo e tudo mais. Já a outra metade do fandom acredita que eles realmente devem continuar focando lá no eixo Japão-Coreia, fortalecer a marca delas por lá, e não vê problema, acho ok que o próximo passo do grupo seja isso de trabalhar solos. Apesar de eu estar mais ali pro lado do pessoal que acha que elas deveriam estar em um EMAs ou um Jimmy Fallon, eu entendo os dois lados. Como eu disse, muitos fãs, principalmente os mais recentes, que vê aí BTS, GOT7, NCT, Monsta X, tudo fazendo divulgação internacional, indo em programas de TV nos Estados Unidos, deve achar que esse é o único modelo correto. Porém, antes dessa onda, o K-pop funcionou muito bem aí por 20, 30 anos trabalhando de um outro jeito. Então não dá pra achar que de uma hora pra outra todo mundo vai sair da Coreia pra ir fazer coisas nos Estados Unidos. Carreiras solos dentro de um grupo são super comuns por lá, não é como aqui no ocidente que quando isso acontece já é um sinal de que a coisa não vai durar ali mais muito tempo. E talvez dentro da própria YG a gente tenha os melhores exemplos, que são o G-Dragon e a Ciel. Tudo bem que o 2NE1 já deu desband, mas isso aí foram 1000 outros fatores que contribuíram para isso, e que eu pretendo explicar melhor em um vídeo só sobre o 2NE1 que vai sair em breve. A notícia que eu tenho em mãos no momento em que eu tô gravando esse vídeo é que a Jennie vai fazer o debut dela agora em novembro, a Rosé vai fazer o dela logo em seguida, Jisoo e Lisa eu não vi nada a respeito delas, nada a respeito que envolva música, né? E um comeback do 2NE1, do Blackpink, deve sair só lá pra meados de 2019. No fim, eu acho que o que causa esse desconforto dentro do fandom não é nem se elas estão indo por esse ou por aquele caminho, mas sim todos os tropeços que a YG deu com elas, que às vezes soam até como proposital ao longo de todo esse tempo. Porque, gente, ao mesmo tempo que em 2 anos a gente viu o Blackpink lançar 9 músicas, 10 se a gente for incluir a parceria com a Dua Lipa que saiu essa semana, só de janeiro pra cá a gente vê o iKON fazer 3 comebacks. E uma coisa que eu digo é que não adianta ficar com raiva dos artistas, não adianta ficar com raiva do iKON ou da Jennie. Eu vi muita gente indo xingar ela quando saiu a notícia desse debut solo dela, mas meu, a menina tá na empresa há 8 anos, ela tá preparada pra isso, não é culpa dela. Mas vamos concordar que o Blackpink ter debutado em 2016 e um full álbum só sair em 2019, isso é, se sair, não é estranho? Elas são dos maiores girl groups dessa geração e isso ninguém consegue tirar delas, né? Mas vocês conseguem imaginar, visualizar assim, qual nível, qual status elas iam estar se ao invés da YG elas tivessem uma empresa como a SM ou JYP, que quando tudo ainda era mato foram lá tentar investir no internacional da Girl Generations e Wonder Girls? Como eu falei e não sei se ficou claro, o que eu acho é que não adianta um fã se desentender com o outro, muito menos se irritar com o artista, porque no fim do dia tudo parte da direção da YG. Se você é um Lisa Stan e foi lá xingar a Jennie por causa desse debut solo dela, meu, você tá fazendo tudo errado, porque a única coisa que resta pra gente é aceitar essa barra que é ser Blink, que é um verdadeiro credo, mas que delícia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, por favor, deixa um like, se inscreve se ainda não é inscrito, deixa uma sugestão de pauta aí nos comentários que eu tô sempre de olho, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!